microfone do senhor. Está um pouquinho fraco, mas está funcionando, tá? Bom, primeiro eu vou usar o óculos da minha mulher aqui, porque o meu, eu tenho dois e esqueci os dois. Microfone, presidente. Bem, vocês devem ter acompanhado pelo celular de vocês a barbárie que aconteceu em Brasília hoje. Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, sabe, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A
da Lei Orgânica do Distrito Federal que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. Eu tomei a decisão de vir a Araraquara, porque eu estava em São Paulo e antes de voltar a Brasília, eu queria prestar solidariedade ao companheiro Edinho e ao povo de Araraquara, e, sobretudo, às vítimas, aos parentes da família que teve, que morreu todas as pessoas. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Nós sabemos que no Brasil tem muitas cidades que estão, com problemas de chuva, com problemas de destruição de estrada, e, lamentavelmente, o genocida que deixou o poder deixou apenas R$25 mil para que a gente pudesse cuidar de desastres. Ou seja, ele não deixou nada para a gente cuidar, das cidades, do Estado e do próprio governo federal. Por isso eu vim aqui com muita tranquilidade. Imaginava até que o Edinho iria me convidar para o almoço depois da visita, depois da conversa, quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas, e, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país, nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os 3 palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso,
quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que facilitou isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. Esse genocida não só provocou isso, não só provocou isso, não só estimulou isso, como, quem sabe, está estimulando ainda pelas redes sociais, sabe, que a gente está sabendo lá de Miami, onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa, e é muito triste, depois da festa democrática do dia 1º, a festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro. Nunca o povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa no pescoço de um presidente da República. Pois no dia 1º eles colocaram. Essa gente já estava em Brasília. E essa gente teve medo de descer a Brasília, com medo da multidão que estava lá para a posse. E aproveitaram o silêncio de um domingo, quando a gente ainda está montando o governo, para fazer o que eles fizeram hoje. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos 3 poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Eu quero agradecer a vocês, porque eu vim aqui para outra coisa, e vou deixar aqui depois os meus ministros aqui para falar com vocês. Já conversaram com o Edinho o que o governo federal pode fazer para que a gente possa recuperar, sabe, essa cidade maravilhosa chamada Morada do Sol. Eu quero, Edinho, dizer para você que eu vou, quarta-feira, receber o governador do estado em Brasília. E eu vou falar com ele que agora é a hora da gente provar que o antifederatismo precisa funcionar. A prefeitura vai utilizar o dinheiro que ela pode utilizar, o Estado precisa colocar dinheiro e o governo federal colocar dinheiro, porque o povo de Araraquara paga imposto, e esse imposto vai para São Paulo, vai para o Brasil, e a gente deve devolvê-lo em forma de benefício para recuperar os prejuízos que a natureza causou. E é importante lembrar, quando alguém, hoje, achar que a questão climática é uma coisa menor, que a questão climática é uma coisa, sabe, de estudante, que é uma coisa de esquerdista, que é uma coisa de Partido Verde, não. A questão climática é uma coisa que está mudando por causa da irresponsabilidade do ser humano. O ser humano é o único animal capaz de destruir as coisas que prejudicam ele mesmo. É por isso que muita gente que estava em Brasília hoje, quem sabe seja garimpeiros, sabe, garimpeiros ilegais, quem sabe sejam madeireiros ilegais. O cidadão não tem o direito de cortar uma árvore que tem 300 anos na Amazônia, que é de todos os 215 milhões de brasileiros, cortar para ele ganhar dinheiro. Se ele quer utilizar madeira para ganhar dinheiro, ele que plante, espera ela crescer, e aí corte quantas madeiras ele quiser. Mas ele não pode cortar aquilo que é patrimônio de toda a humanidade e, sobretudo, patrimônio do povo brasileiro. Essa gente estava hoje lá. O agronegócio, sabe, maldoso, aquele agronegócio que quer utilizar agrotóxicos sem nenhum respeito à saúde humana, possivelmente também estava lá. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa aqui de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus 2 ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, eles podem pegar, vocês podem pegar a cópia do decreto. No mais, gente, obrigado. Eu espero voltar a Araraquara. O Edinho está me devendo aqui, sabe, há muito tempo um almoço,
e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. Eu estou pensando em votar. Ele não estava lá. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe? Então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Você fica um pouco aí e fala com ele. Bem, antes de falar do desastre aqui em Araraquara e outros municípios de São Paulo, mas também sul de Minas, Santa Catarina, em várias regiões do país, dizer que esse vandalismo é uma afronta à sabedoria e soberania popular e também à democracia e às instituições democráticas, e o Estado brasileiro já reage sob a liderança do presidente Lula à altura para que jamais seja colocado em risco aquilo que todos os brasileiros lutaram ao longo de uma vida, que é o Instituto Democrático. Em relação aos desastres, a gente vem monitorando desde o início do governo Lula, eu, juntamente com o ministro Jader Filho, Integração Nacional e Defesa Civil, junto com cidades, e mais precisamente aqui em Araraquara, depois que nós tivemos o contato do prefeito Edinho, viemos aqui em nome do presidente Lula, durante a semana, fazermos uma visita. Obviamente, quando a gente visita um município atingido com desastre, nós estamos, em nome do governo federal, do presidente Lula, passando uma mensagem para todos os demais municípios. Nós temos hoje quase 200 municípios que o governo federal, através da Defesa Civil, já homologou situação de emergência. Muito especialmente aqui em Araraquara, já foi homologada e reconhecida a situação de emergência no dia que nós visitamos, eu com o Jader, e também já homologamos a situação de emergência de socorro. E estamos para até amanhã homologar a situação de emergência de São Carlos, que são os 3 municípios mais atingidos aqui na região. E você já ouviu do próprio presidente Lula, tanto o Ministério das Cidades quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional e Integração ficaram com muitas dificuldades em relação à questão orçamentária. Ainda bem que as ações do presidente Lula e do Congresso Nacional repuseram alguns recursos. Nós estávamos, especialmente na área de defesa civil, na questão da Operação Carro-Pipa, no semiárido do Brasil, apenas com recurso até dia 20 de janeiro. Nós já fizemos a complementação desses recursos para todo o mês de janeiro e já iniciamos o processo solicitando os valores referentes ao mês de fevereiro para que a Operação Carro-Pipa, que chega a atender em determinados períodos a quase 2 milhões de pessoas no semiárido brasileiro, não tenha, logicamente, problema de solução de continuidade. E no que diz respeito aos desastres, especialmente aqui em Araraquara, na terça-feira, nós já temos uma reunião conjunta do Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura de Araraquara, sob a liderança do prefeito Edinho, com as suas equipes, uma vez que o Ministério da Integração entrará já, pós reconhecimento da situação de emergência, com a aprovação dos projetos que o prefeito Edinho está apresentando, os recursos disponíveis para a recuperação das áreas atingidas pelo desastre. E uma vez também a Prefeitura já estuda aqui, com o ministro Jader, as questões preventivas, porque virão outros momentos. O presidente Lula fez uma referência específica sobre a situação climática. No dia que nós tivemos aqui, além de nos solidarizar, em nome da família Gabriela Leite, toda a situação do sofrimento do povo, nós também percebemos uma cidade com uma infraestrutura louvável e que, em décadas, não tinha esse problema. E, portanto, essa situação climática passa a ser desafiadora. Há infraestruturas boas, inclusive, bem feitas, a exemplo aqui de Araraquara.
Então, o próprio prefeito Edinho também já fez estudos pluviométricos, climáticos, já indicando a duplicidade desses locais em termos de preparação aí para o futuro sobre outras situações. É isso que vem discutindo com Jada. Então, especificamente sobre Araraquara e os demais municípios atingidos, nós estamos trabalhando junto com o governo federal, em nome do presidente Lula, para ir repondo os recursos necessários de recuperação, uma vez que resposta à Defesa Civil Municipal, os prefeitos têm dado com o apoio do governo federal e os governos estaduais, mas agora entramos na questão da recuperação, da reestruturação. Só aqui dentro da cidade são 9 ou quase 10 pontos, não é isso, Edinho? E tudo já foi levantado pelo prefeito Edinho, será apresentado na próxima terça-feira, e certamente de lá o prefeito Edinho já volta com decisão tomada pelo governo federal na pessoa do nosso ministério e também do ministério do ministro Jader Filho. Então, fico à disposição, passar a palavra para o Jader. Ministro, já se fala em valores para você? Nós temos um levantamento inicial feito pela equipe do prefeito Edinho, e a gente vai bater essas informações na terça-feira, na reunião técnica, com os ministros, o prefeito e a equipe técnica de Defesa Civil. Mas nós podemos dizer que não será menos de 50 milhões de reais só para a parte de recuperação. E também tem indicativo nesses valores em relação à prevenção. E só isso é um indicativo. A gente realmente vai estar checando esses números junto com a equipe da Prefeitura e sob a liderança do prefeito Edinho. No que tange ao Ministério das Cidades, que foi conversado com o prefeito Edinho desde o primeiro momento, e sob a orientação do presidente Lula, que, conversando conosco, ficou extremamente sensibilizado com o que aconteceu aqui em Araraquara e levantando também Edinho outros municípios ao longo do Brasil. O certo é que, no caso do Ministério das Cidades, onde fica a responsabilidade sobre o aspecto de prevenção, quando nós chegamos antes da PEC, e aqui eu quero agradecer a articulação que foi feita junto ao Congresso Nacional para que houvesse a sensibilidade, no nosso Ministério tinha apenas R$25 mil para ações preventivas para que novos acidentes não venham a ocorrer. Isso mostra, obviamente, a gravidade e a forma como vinha sendo tratado este assunto. Mas aí houve a PEC, houve um acréscimo de recursos, e será com esse acréscimo de recursos, nós estamos discutindo com os técnicos da Prefeitura e os técnicos, seja do Ministério do Desenvolvimento ou do Ministério das Cidades, para que a gente possa identificar esses pontos, como também tem outras cidades do Brasil, onde a gente vai passar a discutir. Aqui também presto a nossa solidariedade à família que teve suas vidas ceifadas com esse evento, e, Edinho, a nossa disposição para que o mais urgente possível a cidade de Araraquara possa restabelecer todas as suas vias, possa voltar à vida normal. Rapidamente, deixa eu conversar com vocês. Primeiro, minha saudação muito especial aos ministros, ao ministro Valdez, ao ministro Jader, que mais uma vez visitam a cidade de Araraquara diante dessa que é a maior tragédia natural da nossa história. E claro, a minha gratidão ao presidente Lula, à nossa primeira-dama, a Janja, que tem manifestado de forma continuada solidariedade à cidade de Araraquara. O presidente Lula tem mantido constantemente contatos comigo, a primeira-dama também, a Janja. Na manhã de ontem, tanto a Janja como o presidente Lula fizeram um telefonema, preocupados com a situação de todo o Brasil, que sofre muito com a situação das enchentes. A nossa região central, o presidente Lula me perguntava de cada cidade que ele tinha informação da região central, inclusive São Carlos, as cidades da região de Sorocaba também. Eu procurava descrever tudo aquilo que nós estamos vivendo e a gravidade da situação de Araraquara por conta do número de vítimas. São 6 pessoas que perderam suas vidas, uma mesma família enlutada, E o presidente Lula, no final da manhã, me diz: Edinho, eu vou voltar para Brasília,
No trajeto da minha volta, eu quero parar na cidade de Araraquara para prestar minha solidariedade ao povo de Araraquara. O presidente tem um carinho muito grande pela cidade de Araraquara, isso é histórico, né? E ele quis parar para manifestar e, claro, pediu a mim que as prefeituras da região que tivessem problemas também viessem aqui para que a gente pudesse tratar das dificuldades de cada município que tem sofrido. Infelizmente, como o próprio presidente disse, a sua visita, uma visita que nós tínhamos planejado para tratar de problemas que Araraquara vive, que ele iria despachar com prefeitos da região, essa viagem muda totalmente o seu sentido diante daquilo que nós estamos vendo em Brasília. O que nós estamos vendo em Brasília é efetivamente talvez a maior afronta à democracia desde a redemocratização do Brasil na década de 80. O que nós estamos vendo em Brasília é de uma gravidade histórica. E quero aqui dar os parabéns aos ministros que estão aqui, Valdez, Jader, ministro Luiz Marinho, junto com a equipe do presidente, e o presidente por telefone construiu aquilo que eu penso que é a medida adequada, mostrar que no Brasil não cabe autoritarismo, que no Brasil não cabe nenhum tipo de manifestação golpista, que o Brasil fez uma opção pela democracia. Democracia é assim, a gente disputa eleição a cada 4 anos, na esfera estadual e federal, eleição, se assume o poder e aqueles que perderam vão para a oposição e se planejam para a próxima eleição. É assim que funciona a normalidade democrática. Nós estamos vendo no Brasil uma tentativa de interromper a normalidade democrática e, claro, o presidente assumiu a postura que tem que se assumir. Uma postura para mostrar que no Brasil o que cabe é a democracia, que o Brasil não convive com agressividade, com desordem, com aquilo que afronta o nosso Estado democrático. Então fica aqui também a solidariedade do povo de Araraquara, essa manifestação de solidariedade ao presidente Lula e do seu governo. Minha gratidão aos ministros da área, né, que estão tratando de forma tão carinhosa dos problemas que Araraquara tem vivido. O ministro Valdez, ministro Jader, a minha eterna gratidão do povo de Araraquara, minha eterna gratidão à nossa primeira-dama Janja, minha eterna gratidão ao nosso presidente Lula. E eu fico aqui feliz pela visita, extremamente triste, primeiro pelo motivo da visita, que é um motivo de um desastre natural, e também por Araraquara estar recebendo o presidente Lula num momento tão triste da nossa democracia. Mas certamente o povo brasileiro, independente, né, de quem votou na última eleição, o povo brasileiro é o povo que fez opção pela democracia, e certamente o povo que fez opção pela democracia desaprova qualquer ato autoritário, qualquer ato que afronta a nossa instituição democrática. E muito obrigado a todas e todos. Não, foram horas que o presidente liderou o Brasil. O presidente liderou o Brasil e eu tenho a honra e a alegria de ter liderado o Brasil da cidade de Araraquara. Liderou o Brasil, conversou com os ministros, mostrou que o Brasil tem governo, que o Brasil tem presidente e construiu a medida que precisava ser construída. Uma medida de resposta e de defesa da democracia. Nós estamos trabalhando de forma continuada, de manhã à tarde e noite. A construção de um projeto de engenharia para uma obra como aquela não é simples. Nós estamos medindo todo o impacto pluviométrico para que a gente possa fazer uma obra ali, que Araraquara nunca mais, primeiro espero que nunca mais caia 130 milímetros de chuvas numa cidade como Araraquara, nem Araraquara, nem nenhuma cidade do Brasil, uma quantidade de águas desse volume, eu espero que nunca mais caia Araraquara, mas se cair, que Araraquara esteja planejada, organizada, que a obra seja uma obra que dê conta de uma gravidade como essa, espero que não se repita, mas que se repetir, que nós possamos fazer ali uma obra que suporte. Então, nós estamos terminando. Terça-feira nós apresentamos o projeto em Brasília, a partir daí nós teremos condições de dizer quanto tempo nós levaremos para a execução dessa obra, mas certamente será o mais rápido possível. E eu peço desculpa a vocês para que eu possa me despedir do presidente. Muito obrigado.